Olha, nunca é tarde para um café dialético. Faz tempo que eu não fazia, né? E eu vim aqui falar, calma, antes de tudo, deixa eu avisar. Sim, eu sou graduado, eu tenho licenciatura, certo? Mas assim, é porque eu não sei qual que é o título que eu coloquei, talvez eu tenha colocado um título que as pessoas devem falar, ele vai lá explicar por que ele não tem licenciatura. Eu tenho sim. Mas eu vim falar um pouquinho sobre essa discussão que eu acompanho. Muita gente acha que a gente não vê, mas a gente vê sim, tá? Sempre passa lá na minha timeline em relação ao questionamento dos estudantes a professores que não têm graduação ou que não têm licenciatura. E eu queria trazer aqui um pouquinho da minha opinião, e é uma opinião consciente e mais do que isso, é uma opinião que eu tenho propriedade para falar disso, porque afinal de contas é a minha área. É a área que eu já atuo já há mais de 15 anos e eu sei muito bem do que eu estou falando. Mas eu quero falar um pouquinho disso com vocês aqui nesse café dialético. Vamos lá. Primeira coisa. Existem muitos professores que, principalmente hoje, eu estou falando principalmente de internet, tá? Que não têm a graduação, não têm a licenciatura, o bacharelado ou a licenciatura. A licenciatura é o que te habilita para lecionar em determinadas matérias. Mas eles são bons professores, são grandes professores na área e eu não vejo problema nenhum. Eu vou falar mais focado na minha área, certo? Vamos dar um exemplo de história. Tem uma pessoa lá que sabe muito sobre, eu não vejo problema nenhum essa pessoa tentar ajudar os outros, tentar ganhar a vida sim. Porque acho que quando você tem um conhecimento, você consegue passar, eu acho que isso é muito importante, isso é muito bonito, isso é muito legal, sabe? Então, no caso da história, por exemplo, eu acho que a história tem que ser discutida, a história tem que ser falada. Eu não acho que a história tem que ficar sob domínio só de quem é formado, por exemplo. Mas se você tiver condições, por exemplo, de ajudar estudantes a entrarem na universidade para fazer o curso que eles quiserem, eu acho que é muito bacana isso. Eu não tenho nem o que falar sobre isso. Acho que é importante. Tantas pessoas que eu conheço que não são formadas na área, mas que lecionam, e o tratamento que eu tenho com elas é um tratamento de respeito como colega de profissão. Acho que é fundamental isso. Tem uns poréns que a gente vai falar também, né? Mas quero dar alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, meu irmão, o Tiago, você sabe, meu irmão do canal Renologia, ele é formado, ele tem algumas graduações, o Thiago não para, né? Mas a primeira, ele começou a lecionar, ele começou a dar aula de química, se eu não me engano, e biologia, quando ele era formado só em biomedicina. O Thiago, a primeira formação dele é biomedicina. Mas ele começou a se achar dando aula, ajudando as pessoas e tal. E aí ele foi fazer uma graduação. Depois disso, ele viu que era o caminho que ele queria seguir. O Thiago foi lá e fez biologia, depois ele fez pedagogia. Então existem professores e outros também. Eu acho que é importante falar aqui também que eu não vou citar nomes porque não é uma questão pessoal a um ou outro, não é nada disso, tá? Só que eu quero que vocês entendam também que, apesar disso, existem algumas coisas que só o fato de lecionar, mas sem ter um suporte, sem ter uma graduação, sem ter uma licenciatura por trás, algumas coisas que você não vai ter, tá? E eu posso falar aqui para vocês, eu fiz até uma anotaçãozinha aqui sobre isso, mas eu posso falar isso, algumas coisas para vocês. Como, por exemplo, a questão do entendimento. Aí eu vou falar da minha área, tá? Especificamente, porque eu não sei se isso pode funcionar para outras áreas, por exemplo, áreas da natureza ou áreas da exata. Mas para áreas de humanas em geral, como, por exemplo, o entendimento do método científico, sabe? Mas isso não é cobrado em vestibular. Se você tem um canal, se você tem uma plataforma, sei lá, que é só focada em vestibulares, talvez você não sofra tanto com isso em um determinado momento, porque você precisa passar o que você já tem de conhecimento que já foi cobrado nos vestibulares, você conhece aquele vestibular. Porém, os vestibulares, eles têm, cada ano mais, vocês percebem isso? Ele está se ligando cada vez mais a questões científicas.
O vestibular, ele não é simplesmente uma prova que você faz de qualquer jeito, lança lá e fala assim, responde aí A, B, C, D ou E. Existe toda uma questão coerente, por isso que as questões elas podem ser anuladas. Você pode questionar se você não gosta de uma prova X ou Y ou tal, mas existe toda uma coerência científica, acadêmica em cima disso. E que está ligada a métodos daquela disciplina, a métodos daquela área. E isso dificilmente você consegue fora de uma licenciatura, de uma graduação, entender esses métodos. Quer ver? Eu vou dar exemplos na prática. Vocês têm percebido que, por exemplo, o Enem tem cobrado cada vez menos questões factuais, que exigem da gente saber daquele fato especificamente. É o que o pessoal vai falar de conteudismo, né? O Enem tem cobrado menos isso e está cobrando mais uma questão qualitativa de contexto, de cultura, de sociedade. Então a gente vê, por exemplo, acho que um exemplo que me vem logo à cabeça tem uma questão, por exemplo, isso tem várias, né? Questões sobre religiões de matrizes africanas do século XIX e a resposta, por exemplo, a pergunta é sobre essas religiões, sobre essas questões de sincretismo religioso, que seria a junção ou a mistura de várias matrizes, né, entre elas as preponderantes africanas. E aí a resposta, por exemplo, está lá, que é sobre a utilização desse sincretismo religioso como uma forma de resistência da população africana no Brasil, certo? No Brasil, que era católico oficialmente pelo padroado no século XIX. E aí, se você olha para essa questão e fala assim, pô, não está perguntando sobre Dom Pedro II, Dom Pedro I. Tá, é uma questão que relata a Constituição de 1824, porque ela definiu o padroado, a questão cristã no Brasil, a questão do Império Brasileiro, então é uma questão sobre primeiro ou segundo reinado, ou período regencial, mas ela quer saber, ela quer entrar a fundo naquela sociedade, entrar a fundo naquela cultura. E como é que você chega ao entendimento que essas religiões, elas são um processo de resistência? É porque você conseguiu compreender, a partir daí, o contexto de classes daquela sociedade. Quando você fala em resistência, você não está contando uma historinha que sai do ponto A e chega até o ponto B, porque a história não é isso. E vocês percebem que aqui no canal, por isso que a gente tem muito vídeo, os vídeos não param, porque a gente sempre tenta fazer esses debates. Tem os vídeos explicando ponto a ponto, mas tem vídeos aqui que a gente precisa acrescentar, que são esses debates qualitativos. E isso é ciência, isso é ciências humanas, é uma ciência não positivista. Porque a ciência positivista sai do ponto A e chega no ponto B. Mas esse tipo de método, esse entendimento, você faz como? Você faz debatendo nos seus anos de graduação e fora da graduação. Você faz lendo muito. Inclusive, meus professores, por exemplo, eu lembro que eles falavam assim, é bom aí que vocês estão, quando vocês começarem a juntar dinheiro, para começar a montar para vocês a pequena biblioteca, né, os livros e tal. Eu lembro de um professor que lia muito, e eu adorava ele, e ele falava assim, eu acho que é muito importante isso, assim, tudo que eu queria ler, eu ainda estou lendo, desde o tempo da graduação. Ele era formado assim há mais de 30 anos, eu estou lendo ainda, eu não parei, tinha livros lá na graduação, porque é muita coisa, a gente precisa se preparar. E aí que eu falo para vocês o quanto que isso é importante, sabe? Esses livros que vocês estão vendo aqui, nem tudo aqui eu consegui pegar para ler ainda, mas eles não estão aqui à toa. Eles estão aqui ou porque eu já li, eu já tenho anotações, ou porque eu adquiri e eu pretendo ler para um determinado conteúdo que eu preciso gravar, uma aula que eu preciso fazer, ou para o interesse meu na minha vida. O que eu estou querendo dizer para vocês é que ser professor e professora é um eterno aprendizado e é um eterno entendimento da humanidade, independente de qualquer área que você estiver. Sabe? É um entendimento de que você precisa se doar para chegar até o outro de uma forma que ele entenda, mas que ele também não saia de lá cuspindo, xingando. Sabe? Ser professor, eu lembro muito bem disso, esses debates que a gente tinha na graduação,
está ligado à humanização, não enquanto professor no papel de superior, não é isso, mas ligado à humanização no sentido de que educar não pode ser só pelo ponto de vista do A até o B, como eu falei para vocês. Educar é ajudar a conhecer a vida. Ah, mas é para o vestibular. Não interessa. Você está estudando para o vestibular, mas a vida não encerra no vestibular. É por isso que eu sempre falo aqui, por exemplo, eu faço críticas aos vestibulares, de fato, tal. Eu torço muito para que todos vocês entrem nos seus cursos, do sonho de vocês, independente do curso que seja, e nunca pare de ter consciência de que vocês conseguiram depois de muita luta, mas que tem muita gente que ainda não conseguiu. Continuem debatendo, participem de espaços, discutam, independente da área que você for fazer, para que outras pessoas possam ter também essa oportunidade. Sabe, então ser professor não é simplesmente eu domino essa matéria e eu vou falar tudo que eu domino, eu só reproduzo. Ser professor não é reproduzir, é abrir o debate, é entender as ideias divergentes, as opiniões divergentes, é explicar que ódio não é liberdade de expressão e não admitir ódio, mas admitir a divergência, isso sim. Admitir a contradição e respeitar essa contradição. Certo? Então ser professor é muito além do que simplesmente abrir uma câmera, professor na internet, abrir uma câmera e falar de A até B. Eu vi... E aí agora eu vou citar, porque tem uma pessoa que eu admiro muito pela luta dela, apesar de conhecer pouco, assim, mas tudo que eu já vi, a professora de inglês, a Paula Gabriela, certo? Eu vi inclusive que ela postou, esse vídeo não vai chegar nela, mas assim, eu acho que não, mas vocês devem conhecer ela, né? Eu já vi ela já há muito tempo, eu sigo ela e tal. Ela falou que toda hora, como professora, tem gente que vem e questiona o conhecimento dela. E ela é uma baita de uma professora que se prepara, que sabe, tudo que ela tem até hoje, tudo que ela conquistou até hoje, não foi um negócio à toa. Não foi um negócio assim, simplesmente ela conquistou porque ela teve uma chance, uma sorte. Não foi isso. É uma batalha diária e ela continua, sabe? E é isso aqui pro canal. Eu não sei se vocês estão vendo ali, ó. Acho que não dá pra ver. Mas a nossa plaquinha de 1 milhão, que a gente fez vídeo aqui apresentando, ela tá pendurada ali. Não foi porque eu tive sorte. São 9 anos e meio de canal. Produzindo conteúdo, pensando no vestibular, com essa ideia de qualidade. De trazer aqui para vocês e falar com vocês no sentido de que, entra na universidade, mas a vida não para ali não. Sabe? Respeite as pessoas, imponha as suas ideias, mas respeite as ideias divergentes e seja um profissional humano. Respeite todo mundo. E é isso que eu espero, sabe, de todo mundo, e é isso que eu penso que é preciso ter para ser professor. E aí falando de humanidades, certo? Lógico que isso você pode ter em outras áreas, inclusive de graduação, de licenciatura, mas os cursos de humanidades, eles ensinam isso prioritariamente para a gente. Prioritariamente. E quando a gente entende o passado histórico, a sociedade, quando a gente entende as ideias filosóficas, quando a gente entende tudo, a gente está vendo as diferenças de ideias, as contradições dessas ideias, sabe? E a gente enxerga, é preciso enxergar, e isso tem que ser para todo mundo, o ser humano enquanto sujeito, enquanto ser humano. Não enquanto objeto, não como uma mercadoria, sabe? Então, resumindo, existem professores que são grandes professores, sem a licenciatura. Mas tem coisas que a licenciatura proporciona e dá para você ter sem isso. Mas é um entendimento de que você precisa estudar muito. Você não pode desmerecer o trabalho do outro. Então, assim,
O que eu vejo muitas vezes é professor que consegue um status muito grande, faz um curso que não é da área de licenciatura, que ajuda as pessoas, que eu acho muito bacana, só que o que muitas vezes tem é falta de humanidade. E essa humanidade você adquire na sua vivência. Muitos professores, acho que é legal também falar isso, muitos professores que não têm graduação, que não têm licenciatura, não tiveram a experiência da sala de aula. Pelo menos no ensino público, eles não podem ter essa experiência da sala de aula porque é exigido o diploma, é exigido a sua capacitação. No ensino particular, muitos têm, certo? Mas acho que, muitos não, acho que alguns têm, mas não é a maioria. E são grandes professores e acabam tendo a experiência de sala de aula no ensino particular. E muitos que estão na internet não tiveram nenhuma vivência, tá? Não todos. E isso é o que falta. Aquele que não tem a vivência de olhar no olho do estudante e respeitar esse estudante, sabe? Porque não é professor só que tem que ser respeitado, é preciso entender o estudante, respeitar o estudante, sabe? E eu acho que é o que a gente faz aqui. A minha vivência em sala de aula, do tempo que hoje eu não estou mais em sala de aula, mas ela foi muito importante para chegar até aqui. Sabe, passei muitos anos em sala de aula, tanto no ensino público quanto no privado. Mas me ajudaram muito a chegar até aqui, sabe? Porque é olhar para vocês, mesmo que eu veja uma câmera, uma lente de câmera, sabe? E entender que aí atrás não tem um robô me assistindo. Não tem um perfil me assistindo, por mais que eu não conheça vocês. É por isso que eu adoro quando eu tô na rua, vem alguém me cumprimentar, me ver. Pô, eu paro. Sabe? Esses dias eu tive na rodoviária, que eu fui, a Marília viajou com a Maria Loá, né? Foram de ônibus lá para Minas. E aí eu fui com elas, na hora que eu fui voltar, eu tava com dor nas costas, falei, vou pegar um TX, né? Um táxi. E aí um dos taxistas chegou, me reconheceu. E falou, professor, eu acompanho suas aulas, tal, que não sei das quantas, eu tô aprendendo muito história. Eu falei, cara, eu tava andando, eu já tava lá na frente, ele gritou pra mim, eu voltei pra cumprimentar ele. Sabe por quê? Porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu voltei pra cumprimentar, perguntei o nome dele, vou lembrar até hoje, Antônio. Você vai ver nesse vídeo, Antônio? Foi um prazer, tá? Foi um prazer te conhecer ali. E eu acho que a gente tem que fazer isso. Sabe, você entender que você não é melhor do que ninguém. Então é humanidade e humildade pra gente. Sabe? De reconhecer o teu espaço, de reconhecer o teu lugar e não achar que você é o melhor de todos e ninguém pode te bater. Soberba não cabe. Ah, professor, eu me acho um bom professor? Eu me acho um bom professor. Eu acho que eu até mais do que é bom, porque eu preciso acreditar no meu trabalho. Eu acho que todo profissional tem que se achar bom na sua área. Tem que lutar para isso. Eu não posso chegar à aula, pô, tem uma placa de 1 milhão, eu não posso me achar um professor medíocre. Eu acho que eu sou bom. Só que assim, eu sou o melhor do mundo, o melhor de todos e ninguém pode ser melhor do que eu? Não. Tem tanta gente boa. E tem gente, inclusive, que não tem licenciatura como eu, mas que é tão boa. Ou mais. Por que eu quero que vocês entendam? Isso não é uma competição. Só que é preciso entender a educação para além do conteúdo passado, mesmo que seja para vestibular, de contar a história de A a B. É preciso entender a educação como um processo humanizador. De quem está falando é um ser humano e de quem está ouvindo e participando também é um ser humano. Entender que ódio não é liberdade de expressão e ódio não cabe. É entender contradições, é entender diferenças. Eu espero que vocês tenham gostado desse café dialético. Eu não sei se ficou claro. Eu não quero falar sobre ninguém. Eu citei a professora Paula Gabriela, que eu sei o que ela está passando, porque eu já passei por isso e passo por isso, das pessoas questionarem o seu conhecimento, como se você tivesse... Se você não tivesse se preparado, sabe? Como se você tivesse simplesmente pegado um diploma de uma lata de lixo assim, e falado assim, é meu, sabe?
e não é assim. Chega de banalizar a nossa profissão, nosso ofício, e a gente merece respeito, porque também a gente também precisa respeitar as divergências, as diferenças, tá bom? É isso. Deu para entender? Deu para entender? Então, assim, para você estudante, fica o recado. Você pode assistir aula com professores que não têm licenciatura. Vocês podem, mas entendam que educação é para além do que uma história, por exemplo, factual. Educação é humanizar. Educação é saber viver. Não adianta você ter todos os conhecimentos do mundo como inteligência artificial, robótica, e você não tem inteligência afetiva, inteligência emocional. A educação está para além desse tipo de conhecimento, esse tipo de conteúdo, tá bom? E é por isso que aqui no canal a gente tem um monte de conteúdo focado em vestibulares, mas a gente tem espaços para conversar, como é o Café Dialético, que eu estava com saudade de fazer. A gente tem espaços para falar de saúde mental, porque eu respeito demais os profissionais da área de saúde mental. Eles são muito importantes para a gente. Então a gente precisa ter espaço para falar sobre isso. É importante falar sobre angústia, sobre tristeza, sobre esperança, sobre felicidade. Isso tudo faz parte da nossa vida, isso tudo faz parte da educação. Então não adianta só ter o conhecimento para aquela área. Conhecimento para entrar no vestibular, para entrar na universidade. É preciso ser mais, é preciso ser humano. Entender que você é um ser humano e quem está te escutando também é um ser humano. Tá bom? Então, é isso. Obrigado, gente. Vou lançar esse Café Dialético, gostei muito de ter feito, vou ficando por aqui. Eu amo vocês de coração, um grande beijo. Fui!